Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre gráficos. Objetivos: ler e interpretar gráficos com auxílio de material em linguagem verbal e não verbal, fazer a comparação entre textos reconhecendo suas características no modo de tratar a informação, diferenciar as partes principais e secundárias do texto. Conosco na aula, nossa equipe e o nosso intérprete Paulo. Tudo bem, Paulo? Pronto para observar os gráficos conosco nessa aula? Beleza, vamos lá então. Você conhece alguma comunidade indígena? Já ouviram falar em literatura indígena? Povos sem escrita, será que tem literatura? Apresento para vocês um gráfico do IBGE Educa exatamente sobre isso. Então, a quantidade de indígenas na população brasileira, de um total de 896.917 indígenas. Em terras indígenas eu tenho 57,7% e fora de terras indígenas eu tenho 42,3%. Então eu já visualizo a informação através das cores e dos índices. Então quando eu falo em gráfico, exatamente eu tenho o quê? Que ideia? O que você lembra? Onde são? Como circulam? Qual a finalidade? Será que os gráficos são textos? Os gráficos circulam com outros textos? Para saber tudo isso, nós vamos ver os gráficos que são produzidos a partir de dados estatísticos. Claro, você já ouviu falar do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e aqui nós temos a página educaibge.gov. Nessa página nós temos então reportagens destinadas a crianças, jovens, professores, né? E as informações em forma de gráfico. Dentre eles eu tenho aqui, contra a Covid-19, IBGE antecipa dados sobre indígenas e quilombolas. Editora Séries Especiais, André Barros, atualizado em 2/6/2020. O IBGE estima que no Brasil existiam 7.103 localidades indígenas e 5.972 localidades quilombolas em 2019. De acordo com a base de informações geográficas e estatísticas sobre os indígenas e quilombolas, feitas a partir da base territorial do próximo censo, adiado para 2021, e do censo 2010. O estudo mostra que as localidades indígenas são distribuídas em 827 municípios brasileiros. Do total de localidades, 632 são terras indígenas oficialmente delimitadas. O restante constitui 5.494 agrupamentos indígenas, sendo 4.648 dentro de terras indígenas e 846 fora desse território. As demais 977 são denominadas outras localidades indígenas, ou aquelas onde há a presença desses povos, mas a uma distância mínima de 50 metros entre domicílios. Faremos um recorte. Então, o recorte é, de acordo com os dados do censo 2010, no Brasil vivem 896.917 pessoas que se declaram como indígenas. Desse total, 57,7 pessoas vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. Observe essa informação transformada em dados. Então, o gráfico aqui é formado por dados em formatos específicos e com legendas. Quantidade de indígenas, o total em verde, 57,7%, em azul os 42,3%, perfazendo então um total de 10.000 pessoas. Didaticamente, até com uma iconografia aqui, indígenas, ó, puseram uma peninha. Então, o IBGE utiliza-se destes dados. Na atividade 1, a proposta é essa interpretação do gráfico. Vamos ver a questão. O que se pode deduzir a partir da relação entre indígenas em terras próprias e fora de terras indígenas? Observe bem o gráfico, os números, os detalhes. Responda que eu já volto a gabaritar contigo, combinado?
Voltei, gabaritar contigo. Então vamos observar aqui o que pede a questão. O que se pode deduzir a partir da relação entre indígenas em terras próprias e fora de terras indígenas? Então, neste gráfico do IBGE, ele inclui as pessoas residentes em terra indígena que não se declararam como indígena no quesito cor ou raça, mas se consideram indígenas de acordo com suas tradições, costumes, cultura e antepassados. Observando o gráfico aqui, ó, um tamanho maior, nós vemos o quê? O formato específico e as legendas. Uma dica na interpretação de gráfico é você observar bem as legendas. Então, eu tenho legendas em verde e os quadradinhos verdes, legendas em azul, quadradinhos em azul, e informando que cada quadradinho desse equivale a 10 mil pessoas. Então, eu tenho somado aqui o total de... A iconografia colocou uma peninha, o total de indígenas. Então, eu tenho um total de 896.917. Deste total agora, foi feito o cálculo de que, levando em consideração que cada quadradinho são 10 mil pessoas, aqui eu tenho 517.383 mil pessoas, dando um total de 57,7%. Já em azul, e repare que tem um quadrinho aqui que ele tem uma pequena parte em verde e outra parte em azul, eu tenho o percentual de 379.543 indígenas fora de terra indígenas. Com isso, eu tenho 42,3%. E no final, ó, eu tenho outro quadrinho que ele está um pouco em azul, um pouco em branco. Então, a quantidade de indígenas na população brasileira perfaz um total, ó, a chave aqui, né, dizendo que eu tenho 896.917. Repare que esta fonte é do Censo Demográfico de 2010. Então, o que eu vou perceber aqui na nossa resposta a partir da dedução, né? Eu percebo que a relação entre os dados nos permite inferir, ou seja, pressupor que esse número está muito próximo, ó, muito próximo. Por que muito próximo? Tenho 57,7% em terras próprias e 42,3% fora de terras indígenas. Então, na minha resposta, a inferência que eu tenho é essa. Ao analisar gráficos, eu tenho que levar em consideração toda a iconografia do gráfico, todas as legendas, perceber tudo que existe. Chegamos à atividade 2, nós vamos usar o Padlet, né? Vamos levantar hipóteses para a seguinte questão. Segundo o censo de 2010, somos em 210 milhões de pessoas. Temos esta informação. Então, pensando nessa informação, você vai formar uma dupla, vai analisar os dados apresentados pelo gráfico sobre a população indígena e apresentar suas conclusões aos outros grupos. De que maneira? Organiza o Padlet levantando hipóteses do seguinte: quantos indígenas, então, falam a língua portuguesa? Será que é possível perceber isso? Então, eu tenho aqui informações para vocês analisarem e a seguir eu volto gabaritar contigo. Combinado?
Voltei. Estamos considerando o gráfico do IBGE, né, referente ao Censo Demográfico 2010, em que inclui pessoas residentes em terras indígenas que não se declaram como indígena, no quesito cor, raça, mas se consideram indígenas de acordo com as suas tradições. Então, a quantidade de indígenas na população brasileira, incluindo pessoas residentes em terra indígena que não se declaram, são 896.917. Em terras indígenas, 517.383, ou seja, 57,7%. E fora de terras indígenas, 379.543. Ao levantar hipótese de quantos indígenas falam a língua portuguesa, o que eu posso depreender? Eu posso imaginar que entre os indígenas que vivem em terras indígenas percentuais e se alteram de 57,3%, falam alguma língua indígena e que mais ou menos 28,8% não falam a língua portuguesa. A continuação do gráfico nos mostra um percentual de pessoas indígenas de 15 anos ou mais de idade, por localização do domicílio, segundo a condição de alfabetização do Brasil de 2010. Então, vamos analisar este gráfico e inferir algumas questões. A distribuição percentual de indígenas de 15 anos ou mais de idade por localização de domicílio. Eu tenho em azul e laranja. Então, o que eu tenho? Alfabetizados, não alfabetizados, né? Analfabetos. Olhem as barras aqui, né? Um código de barras e você visualmente já olha a proporção que existe. Com isso, na atividade 3, que questão eu tenho? Com um colega, discuta os dados deste gráfico. Que dados eu quero que vocês discutam? Qual a taxa de alfabetização das pessoas indígenas de 15 anos ou mais de idade? O que você percebe aqui? Faz aí que eu volto a seguir, gabaritar contigo.
Voltei. Estamos estudando a interpretação de gráficos. Vamos retomar o recorte aqui da reportagem para poder ter uma contextualização melhor. Então, na reportagem diz que contra a Covid-19 o IBGE antecipa dados sobre indígenas e quilombolas. Então, o IBGE estima que no Brasil existem 7.103 localidades indígenas e 5.972 localidades quilombolas. O que eu observo mais? O estudo mostra que as localidades indígenas são distribuídas como? Em 827 municípios brasileiros. Do total de localidades, 632 são o quê? Terras indígenas oficialmente delimitadas. O restante o que constitui? Constitui agrupamentos indígenas. Sendo de que maneira? 4.648 dentro de terras indígenas e 846 fora desses territórios. As demais, ou seja, as 977, são denominadas outras localidades indígenas, aquelas onde há a presença desses povos, mas a uma distância máxima de 50 metros entre os domicílios. O recorte que fizemos para análise do gráfico é, de acordo com os dados do censo de 2010, no Brasil vivem 896.917 pessoas que se declaram como indígenas. Então, desse total, apenas 57,7% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. Com isso, o nosso gráfico mostra o quê? Uma legenda em quadradinhos, sendo que cada quadradinho corresponde a 10.000 pessoas, mais ou menos mostrando o quê? Que a relação entre os dados apresentados nos permite inferir que o número está muito próximo, né? Em terras indígenas e fora de terras indígenas. No gráfico que estamos analisando, a iconografia e o tipo do gráfico é o quê? Em barras. Então, nós temos aqui a concepção de que você vai discutir referente à taxa de alfabetização das pessoas indígenas de 15 anos ou mais. E o que nós observamos? Analfabetos em laranja, alfabetizados em azul. Repare na primeira comparação. Eu tenho mais alfabetizados ou mais analfabetos? A barra azul está maior, então eu concluo que eu tenho mais alfabetizados. Na segunda comparação, eu tenho quase que 30, né? Chegando quase que aqui no 30, ó, uma quantidade maior. E na terceira, o que eu olho? Que diminuiu. Com isso, o que eu posso inferir na minha resposta? Que a taxa de alfabetização das pessoas indígenas de 15 anos ou mais de idade está situada em 90,4%. Sendo que nas terras indígenas, 32,3% ainda são analfabetos. Essa resposta é pela análise dos números implícitos aqui. Percebeu? Então, o que aprendemos? Gráficos são alimentados por dados estatísticos e apresentam formatos específicos e legendas explicativas. Também vimos que para interpretar alguns gráficos precisamos fazer análises. Fizemos algumas análises aqui em gráfico de barra, de quadradinho. E os gráficos constituem textos que podem trazer uma interpretação da realidade. Neste vídeo falamos sobre gráficos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.